Olá, Fernando. Vamos conversar um pouco, então. Eu queria te pedir, em primeiro lugar, que tu te apresentasse. Meu nome é Fernando, eu sou do Campos Costa, faço parte da uma organização chamada Amigos da Terra Brasil, né, e que é aqui de Porto Alegre. A gente está conversando com várias pessoas para ver um pouco como é que cada pessoa está sentindo a Porto Alegre de hoje. Então, eu te pergunto, como está a viver hoje em Porto Alegre? Acredito que a vida que a gente tem vivido em Porto Alegre tem sido uma vida bem conturbada nos últimos anos. Acho que a dificuldade de espaços de participação, espaços que a gente realmente consiga construir uma cidade, né, participativa tem sido bem difícil, principalmente, né, um avanço do poder econômico, né, frente a essas decisões e a esses territórios, assim, e cada vez mais a gente tem se sentido apequenado nesse processo aí, realmente sem espaços e com dificuldade, né, inclusive de garantia com o cumprimento das leis, né, do que é lei hoje, lei para todo mundo, né, para esses agentes, né, essa lei não vale, esses agentes têm recursos e caminhos, né, que muitas vezes saem do caminho de um cidadão, de uma cidadã que está exigindo seus direitos, não tem esse mesmo acesso. Então a gente vê uma questão de classe, né, a diferença, né, da lei em função da questão dos territórios, da questão ambiental e de toda, inclusive da qualidade, né, do ar da cidade, né, em determinados espaços. Se tu tivesse assim que destacar o que em Porto Alegre é bem importante em termos de patrimônio natural, o que tu chamarias mais atenção? Eu acho que toda a história da cidade de Porto Alegre, ela tem uma característica muito vinculada com a questão ambiental, né, que é os morros de Porto Alegre, né, que mais ou menos ordenaram o desenvolvimento da cidade, né, e que de certa forma preservaram, né, o extremo sul da cidade de forma a ter um ambiente preservado, equilibrado e que muito nos ajuda a viver na cidade de Porto Alegre, né, com toda, né, a poluição da região metropolitana e que a garantia desse espaço ele tem permitido que os cidadãos tenham uma qualidade de ar, uma qualidade da água, né, e dos alimentos, né, a produção de alimentos, né, perto da cidade, né, e na região. E isso, nos últimos tempos, tem sido atacado, né, de forma muito forte, né, com que é uma coisa que a gente vê no Brasil inteiro acontecer, mas em Porto Alegre também, que é o avanço, né, da especulação imobiliária nesses territórios. Então, é a forma como as alterações do plano diretor foram facilitando esses empreendimentos, foi a forma como a não cumprimento de regras, como uma audiência pública, como um estudo de impacto de vizinhança, né, e inclusive, né, a questão da outorga onerosa, ou mais-valia da cidade, são ferramentas do Estatuto da Cidade que não têm sido desenvolvidas, que poderiam preservar essa região, né, com uma equidade maior. Né? Então a gente vê que isso não tem sido colocado em prática justamente para atender a interesses, né, que são os interesses econômicos e que a gente acaba ficando na mão. Então, nessa região, principalmente da zona rural, né, a extinção da zona rural, o retorno da zona rural, foi todo um processo de alguns anos de luta com os moradores da região sul, que buscou, né, garantir, né, que todo o discurso que está sendo feito no mundo pudesse ser, né, contemplado aqui em Porto Alegre, com uma área que a gente ainda tem, né, uma possibilidade que a gente ainda tem de garantir esse equilíbrio e esse ambiente para a produção de alimentos, para cuidado com a água, que é um risco que o mundo inteiro está preocupado, e essa questão toda da vida no campo, né? A preservação de Porto Alegre tem uma característica que são os bugios, né, que andam pelos morros e que tem corredores ecológicos que são fundamental para a existência deles. E hoje a gente tem lugares, né, que já estão isolados, onde não tem mais esse fluxo, né, como o caso do Morro do Osso, que ficou com um bugio circulando, né, no morro. Então, é como a gente consegue entender também esses outros seres que vivem do nosso lado e que também podem estar, né, de alguma forma, contribuindo. A gente tem a Ponta do Arado, que é outra situação que também tem, né, a questão tanta questão indígena, né, dos Guarani, Mbiá, que estão na região e que tem um histórico na região, como a questão dos próprios animais que tem ali, que é uma área que tem um potencial para ter tipo um gato do mato e alguns outros seres que ainda convivem próximos a nós. Então acho que um pouco essa ideia de que isso tem uma importância para nós e que é um bem comum dos porto-alegrenses, acho que é uma ideia de que o plano diretor deveria proteger, né, ter uma certa precaução com isso. Bom, então considerando essas coisas que tu colocaste, esses aspectos que tu colocaste,
e considerando que a gente está diante de um processo de revisão do plano diretor, que coisas, que aspectos tu destacarias como fundamentais para que a gente possa ter uma cidade em harmonia com o meio ambiente local e também regional? Eu acho que principalmente, né, acho que uma das garantias é esse espaço de participação, né? Garantir que esse espaço da governança exista, né, que os cidadãos possam participar, né, de forma facilitada, né, desse processo e que seja uma intenção do Estado. A gente normalmente vê o Estado rechaçando a participação, né, popular como isso um problema. Então, eu acho que realmente para as pessoas poderem ter um processo de apropriação, realmente precisa ter essa ideia. Porque o outro lado disso é a ideia econômica de que é simplesmente um território sem uso, sem função, né, e que deve ser, e que se não tem uso, não tem função, ele acaba sendo, né, não importante. Né, e a gente vê que esses espaços sim têm uma importância, sim têm um uso, e que sim garantem com que outros processos de geração de renda possam acontecer, né, garantidos por essa condição de um ambiente equilibrado. Então, acredito que o plano diretor deva, né, trabalhar com essas realidades da cidade para poder que a gente possa garantir esse futuro, sabe? Eu acho que hoje, com tudo que vem acontecendo, a gente precisa ver o que sobrou, né, de tudo isso que aconteceu, né, e a gente possa, de uma forma, preservar essas condições que a gente quer para o futuro, que a gente quer para os nossos filhos, que quer para os nossos netos, e que continue sendo identidade da cidade. Então, se a gente não conseguir isso a partir do plano diretor, realmente é bem difícil da gente, no dia a dia da cidade, conseguir garantir isso.